Esse capítulo tem, sobretudo, a ideia da transformação externa que vai acontecer se você não fizer nada. Vai acontecer. Vai passar do bebê recém-nascido, que cresce fantasticamente, vira uma criança, aí vira um pré-adolescente, um adolescente, um jovem, um adulto, um ancião, e o inevitável fim da vida biológica, que é a morte. Então isso vai acontecer. Isso é uma programação biológica que a gente não precisa se esforçar. Agora, existe uma outra programação, não física, metafísica, que é a programação da consciência humana, que essa só vai acontecer se você se dispuser a fazê-la. Se você se dispuser a construí-la, porque é um ato de vontade. Não é automática, não é dada, não basta passar o tempo. Existe um poeta, inclusive, que diz que a primavera humana não é cíclica. Ela ocorre sempre que a vontade humana atua. Ou seja, ela não volta automaticamente só porque o tempo girou. A primavera humana, ela desperta quando o ser humano é digno dela. Tá? E ele vai falar a respeito de como é essa história da mente virada para baixo ou virada para cima. Que é como se fosse um espelho voltado para o céu ou voltado para a terra. Nós temos uma capacidade de voltar a nossa mente, o nosso potencial, a nossa atenção para a terra. E a partir dessa interface com a terra, desenvolvemos respostas às nossas necessidades materiais. Isso não é mal, isso é uma necessidade, isso é sobrevivência. Mas se só temos essa interface com a Terra, essas respostas às vezes começam a proliferar de uma maneira descontrolada. Inclusive, Sirihan fala uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz, não fique procurando, não seja tão curioso para saber qual é o meu defeito principal. Sabe por quê? Porque se você tem um, tem todos em potencial. Basta as circunstâncias favoráveis. Ou seja, eu sou uma pessoa muito colérica, cuida. Porque uma hora pode se tornar violenta, pode se tornar invejosa, pode se tornar tudo, ciumenta. Por quê? Isso significa o espelho virado para baixo e você não tem controle sobre ele. Dependendo da terra onde você gire, ou seja, do esburacado da estrada, pode desenvolver respostas correlatas a essa cólera. Porque os vícios são todos parentes. São todos parentes. E a mesma coisa em relação às virtudes. Ele diz, bom, se temos esse espelho voltado para cima, se temos uma capacidade de ver o ideal humano, ver de maneira mais abstrata valores, virtudes, sabedoria, se você tem uma virtude, é provável que tenha todas em potencial. Isso é muito lógico. Vocês conseguem pensar uma pessoa justa que não seja fraterna? Ou fraterna que não seja amorosa? Ou amorosa que não seja honesta? É evidente que todas essas coisas são florações de um único núcleo. Voltado para cima, a mente humana voltada para cima ou voltada para baixo. Então, se você tem um vício, trabalhe com ele. Se você não tem muito controle sobre o seu caráter, pode ser que não roube nunca na vida, mas se tem um caráter muito descontrolado e aparecer uma oportunidade muito boa, olha, eu não sei. Portanto, cuide de construir a si próprio como um ser humano que tem um maior autocontrole, maior autoconhecimento e autodomínio. Conhece-te e domina-te a ti mesmo. Porque senão, dependendo da circunstância, ninguém sabe o que pode surgir. Então o descontrole ramifica para muitas coisas. E o controle, essa verticalização do ser humano, também ramifica para muitas coisas. Uma virtude traz as outras todas como potencial. Todo o capítulo dele vamos falar sobre isso, porque ele insiste nisso, nessa demarcação artificial que fizemos de um pequeno conjuntinho de matéria orgânica, temporário, muito passageiro, e nós dissemos, isso sou eu. E limitamos a nossa identidade. Podendo ser tudo, quisemos ser só um montinho. Quisemos ser uma pequena superfície de matéria orgânica. E queremos tudo para esse pequeno aglomerado. Como se isso fosse a coisa mais importante do mundo. Essa alienação que ele chama da autoafirmação ou do egoísmo. O Tibete chama isso de heresia da separatividade. Quando você vê o mundo através desse pequeno eu, que quer tudo, que deseja tudo e que acha que ele nasceu para ser mimado por todos, e que é o centro do universo, ele vai dizer que essa relação entre eu e o objeto vai ser sempre uma relação de desejo, de um eu dominador, autoafirmativo e egoísta. E ele, inclusive, vai dizer adiante que potencialmente conflitivo, porque a questão do egoísmo ela é potencialmente atritiva. O egoísta quer que o mundo gire em torno dele. E não há tantos mundos assim para girar em torno de 7 bilhões de seres humanos. Ou seja, logicamente essa posição vai gerar atrito.
vai gerar problemas de convivência e vai gerar a consequente infelicidade. Muito cá entre nós, convivência, a maior parte dos nossos sofrimentos vem dela. E os problemas dela vêm do egoísmo. Ou seja, é uma linha bem... não tem como escapar dessa sequência de fatos. Do egoísmo vem problema de convivência, dos problemas de convivência e infelicidade. É aquele inferno, não podemos viver com as pessoas nem sem elas. Nós ficamos sem saber o que fazer, né? Se não suportamos as pessoas, não suportamos a ausência das pessoas. Por quê? Por trás disso tudo está o egoísmo. Então ele vai dizer que essa relação do espelho voltado para baixo é desse pequeno eu com as coisas, sempre eu quero, eu desejo, é meu, isso me interessa, isso não me interessa, o que eu posso ganhar com isso. E ele rotula o mundo inteiro a partir disso. As coisas têm valor a partir do momento que servem para ele, lhe interessam, fora disso não sei nem quero saber e tenho raiva de quem sabe. Ele diz o seguinte, a mente, ela atende o desejo do operador. Quando você é egoísta, o teu pequeno eu escraviza a mente, faz a mente trabalhar o tempo todo para encontrar formas de agradar e mimar esse pequeno eu. Ele diz, se você cala um pouco o egoísmo, você consegue produzir um silêncio, a mente fica sem ter o que fazer, ela vai ficar sem amo? Não, ela vai adquirir um outro amo, porque ela nasceu para servir, ela vai se virar para cima e vai servir ao fluxo da vida que passa através de você. E o fluxo da vida vai trazer todas as suas ferramentas à tona. Vai usar beleza, vai usar inteligência, vai usar imaginação, vai usar criatividade. Entende? A mente não vai ficar sem dono. Ou ela serve ao céu ou ela serve à terra. Então, quando ela deixa de ficar tiranizada pelo eu egoísta, ela se vira para cima e o fluxo da vida passa por dentro dela. E começa a revelar a beleza da vida, revelar o valor intrínseco das coisas, inclusive o teu próprio. Ou seja, através da lente da vida, nós começamos a ver a essência das coisas. Mas isso quando você liberta a grande escravidão, que é a mente servindo uma personalidade egoísta. Ela não vê nada, ela fica tremendamente bitolada e limitada. De tal maneira que as coisas passam pelo nosso nariz. Quando não são aquilo que a gente gostaria que fosse, nós não vemos. Não é assim? Chega a ser curioso. Todo mundo vê, menos a gente. Onde? Cadê? Não é o que eu quero ver? Não vejo. Às vezes não vemos as pessoas quando elas não oferecem para nós nenhuma possibilidade de ganho. Não é bela, não é atraente, não é jovem, não é rica, não tem um cargo. Não vejo. Absolutamente invisível. Entrou dentro de uma margem de invisibilidade. E isso é o pequeno eu filtrando as nossas percepções da vida. Não vai ver grande coisa, é evidente. E em geral é isso, ficamos ilhados, não vemos grandes coisas. Então, limitamos muito as nossas potencialidades humanas. Então, o fluxo da beleza passa através do homem, o fluxo da vida, e ele começa a ver em profundidade, realizar os seus potenciais. Não é uma questão de digamos assim, informação ou cultura, é uma questão de sede interna, de necessidade de entender o sentido da vida mais profundamente. Então, já temos isso, e há que investir no desenvolvimento disso.